Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A vida é uma jornada de aprendizado constante, e um dos maiores mestres dessa jornada foi Arndt Ingali, cujas ideias revolucionaram a maneira como pensamos sobre o medo. Arndt Ingali explorou a ideia de que o medo, embora muitas vezes visto como uma força negativa, pode ser transformado e usado como uma ferramenta para o crescimento pessoal e a realização de nossos desejos mais profundos. A lei da atração, um conceito que ganhou popularidade nos últimos anos, sugere que somos criadores de nossa própria realidade e que nossos pensamentos e sentimentos moldam o mundo ao nosso redor. Se nos concentrarmos no medo, atrairemos mais situações que nos causam medo. Se aprendermos a entender e dominar nossos medos, poderemos usá-los como trampolins para atrair o que realmente desejamos. Arndt Ingali acreditava que o medo é uma resposta natural e necessária à incerteza e ao desconhecido. Afirmava que poderíamos aprender a canalizar esse medo, de maneira produtiva. Ao invés de permitir que o medo nos paralise, podemos usá-lo como motivador para agir e fazer mudanças positivas em nossas vidas. Ao aplicar as técnicas da lei da atração às ideias de Arndt Ingali, podemos começar a ver o medo sob uma nova luz. Ao invés de uma força negativa ser evitada, o medo pode se tornar uma poderosa ferramenta de manifestação. Ao enfrentar nossos medos, estamos enviando uma mensagem clara ao universo de que estamos prontos para o crescimento e a mudança. Arndt Ingali nos convida a reavaliar nossa relação com o medo e a explorar como podemos usar a lei da atração para transformar o medo de um obstáculo em uma oportunidade. Através deste trabalho, podemos aprender a atrair não apenas o que desejamos, mas também a coragem e a resiliência necessárias para superar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. Mas qual a definição do medo? É um estado emocional, que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém, faz com que o cérebro ative, involuntariamente, uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. É uma emoção, que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, real ou suposto. O medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça, presente tanto nos animais como nos seres humanos. É uma sensação de alerta, de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais, o confronto ou a fuga. Veja agora, diferentes tipos e níveis de medo, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor total. Quando o medo passa a ser patológico, afeta profundamente um indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. 1. Aracnofobia, medo de aranhas. 2. Apifobia, medo de abelhas e vespas. 3. Ornitofobia, medo de pássaros. 4. Medo de altura. 5. Medo de ficar doente. 6. Hematofobia, medo de sangue. 7. Tanatofobia, medo de morrer. 8. Hidrofobia, medo de água. 9. Glossofobia, medo de falar em público. 10. Aerofobia, medo de voar. 11. Claustrofobia, medo de lugares fechados. 12. Medo do escuro. Esses medos podem ser classificados em dois tipos principais. 1. Medos reais. São aqueles que nos protegem de perigos. 2. Medos irreais. São aqueles criados pela mente, podendo impedir que o indivíduo explore todo o seu potencial na vida social e profissional. Os diferentes tipos de medo também podem estar relacionados a traumas anteriores. Exemplo: uma pessoa que foi mordida por um cachorro na infância pode desenvolver um medo persistente de cães. Quando o medo se torna patológico, quando afeta profundamente um indivíduo no âmbito físico, psicológico e social, os psicólogos podem diagnosticar a pessoa como portadora de uma fobia. O medo pode se manifestar de forma mais intensa do que o necessário e estar associado a coisas que não representam um perigo real. Mas como posso superar um medo específico? 1. Entenda o seu medo.
O primeiro passo para superar o medo é entender o que está causando esse medo. Pode envolver a identificação de situações ou experiências passadas que podem ter contribuído para o desenvolvimento do medo. 2. Registre seus pensamentos, emoções e comportamentos. Manter um registro de quando e como o medo se manifesta pode ajudar a identificar padrões e gatilhos. 3. Questionar os medos irracionais. Nossos medos são baseados em percepções ou suposições irracionais. Questionar esses medos e desafiar essas suposições pode ajudar a reduzir o medo. 4. Visualizar cenários positivos. A visualização pode ser uma ferramenta poderosa para superar o medo. Imagine-se enfrentando o medo com sucesso e visualize um resultado positivo. 5. Aproximação gradual ao estímulo. Expor-se gradualmente ao que você teme de uma maneira segura e controlada pode ser uma maneira eficaz de superar o medo. 6. Praticar mindfulness. A atenção plena pode ajudar a reduzir a ansiedade e o medo, ajudando você a permanecer presente e focado. 7. Realizar terapias psicológicas. Podem ser uma maneira eficaz de tratar medos e fobias. Um terapeuta pode ajudar a identificar a causa do medo e fornecer estratégias e ferramentas para superá-lo. 8. Uso de medicamentos específicos. Algumas medicações, receitadas por algum médico competente, podem ser usadas para ajudar a gerenciar os sintomas do medo. 9. Faça exercícios de respiração profunda. Ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduzir o medo. 10. Tenha um objeto calmante em mãos. Ter algo para segurar, como uma boneca de pelúcia ou um rosário, pode ajudar a acalmar o medo. Mas qual a relação do medo com as técnicas da lei da atração? A lei da atração é um princípio que sugere que nossos pensamentos e emoções têm o poder de moldar a realidade ao nosso redor. As energias que emitimos, sejam elas através de nossos pensamentos, emoções, crenças ou vibrações, têm uma capacidade incrível de influenciar diretamente as experiências que atraímos para nossas vidas. Quando se trata de medo, sugere que se nos concentrarmos em pensamentos e emoções dominados pelo medo, preocupação e negatividade, atrairemos mais situações que ressoam com esses estados emocionais. Ocorre porque nossos pensamentos e emoções emitem frequências que interagem com o campo energético do universo. Nossas vibrações mentais podem atrair experiências que estejam em sintonia com essas frequências. Se conseguirmos transformar nosso medo em algo positivo ou usá-lo como motivação para mudar nossos pensamentos e emoções para algo mais positivo, então podemos começar a atrair experiências mais positivas. Exemplo: se tivermos medo de falar em público, podemos transformar esse medo em excitação e entusiasmo para melhorar nossas habilidades de fala em público. Estamos enviando uma frequência energética positiva que pode atrair mais oportunidades para falar em público. A relação entre o medo e as técnicas da lei da atração está na maneira como nossos pensamentos e emoções sobre o medo podem influenciar as experiências que atraímos para nossas vidas. Quais são os princípios básicos da lei da atração que se relacionam com o medo? 1. Semelhante atrai semelhante. As energias que emitimos, sejam elas positivas ou negativas, atraem experiências e situações semelhantes em nossas vidas. Se nossos pensamentos são dominados pelo medo, preocupação e negatividade, atrairemos mais situações que ressoam com esses estados emocionais. 2. Pensamentos como ímãs energéticos. Atrai experiências que estão alinhadas com o que estamos pensando. Se nos concentramos em pensamentos de gratidão, abundância e positividade, estamos enviando uma frequência energética que atrairá mais desses elementos para nossas vidas. 3. A emoção como potencializadora. Desempenha um papel crucial na lei da atração. Acrescentando emoção aos nossos pensamentos, eles se tornam mais poderosos e magnéticos. Exemplo: quando você visualiza a realização de um objetivo com intensa emoção de alegria e gratidão, está infundindo essa visualização com uma energia vibracional elevada, que tem uma influência significativa na atração daquilo que você deseja. 4. O papel das crenças e da autoestima. Desempenham um papel vital na operação da lei da atração. Se acreditamos verdadeiramente que merecemos o sucesso, a felicidade e a realização, nossa energia vibracional reflete essa crença e atraímos experiências que confirmam essas crenças.
Crenças limitantes e autocríticas podem bloquear o fluxo positivo da energia, impedindo-nos de atrair o que desejamos. 5. O processo de manifestação. Envolve algumas etapas fundamentais: clareza de intenção, visualização criativa, crença inabalável e emissão de energia positiva. Podem ser aplicadas para superar o medo e atrair experiências mais positivas.